Louvado seja Deus. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a amada igreja, a cada querido e precioso irmão, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que todos sejam bem-vindos à casa do Pai, pois o Espírito Santo de Deus da verdade, Ele se alegra com a nossa comunhão, Ele se alegra com as nossas vidas, diante da sua presença, diante do seu altar, pois aqui está um povo guerreiro, um povo que herdará o reino de Deus, um povo que não somente herdará, mas trará a existência em cada parte desta terra a manifestação do seu reino. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar apenas uma palavra inicial, um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, aonde a igreja começa, a igreja primitiva, aonde tudo começou, aonde está escrito a essência da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus, porque bem sei e creio que o Senhor destruirá prisões nesta noite, porque aqui se encontra os guerreiros do Senhor, amém? Cada um e cada uma é um varão e uma varoa valorosa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do versículo 17 ao 29. 5:17. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: depois de grandes feitos que o Senhor usou, os seus apóstolos, onde muitos se converteram, onde muitos foram curados, sarados, onde muitos milagres aconteceram, aconteceu um fato, que diz assim o versículo 17: e levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Louvado seja Deus. Pode ser que nesta noite o seu ministério, a sua vida, a sua luz, daqueles que vivem e expressam a verdade, têm sido perseguidos e alvos de inveja. Muitos têm sido alvos de inveja por causa do Evangelho de Cristo, por causa da luz do Senhor nas suas vidas, têm sido alvos de inveja, invejado. E a inveja é algo terrível, que por vezes acaba lançando em prisões aquele que vive em verdade. Mas a palavra diz assim, no versículo 19: mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote
E os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O 25: e chegando um, anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão pregando no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por mais que o preço seja alto, viver o Evangelho de Cristo, por mais que o preço seja grande, por mais que nós não sejamos amados, queridos, por mais que por inveja lancem-nos em prisões, onde muitos por vezes se encontram em prisão, porque foram lançados lá por causa dos invejosos. Mas nesta noite, eu convido aos meus amados irmãos a se colocarem em pé, pois por esta palavra, todo aquele que se encontra num cativeiro, numa prisão de inveja, ou seja, da qual o inimigo preparou, saiba que o anjo do Senhor visitará e os arrebatará de dentro das prisões, para que vós cumpris aquilo que o Senhor determinou em vossas vidas, para que vivam o Evangelho, para que anunciem as boas novas, para que a luz do Cordeiro resplandeça em vossas vidas. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, aqui estamos diante, Senhor, da Tua palavra, diante dos Seus corajosos apóstolos, que naquele tempo sofreram angústias, dores, açoites e prisões. Senhor, pensei e creio que muitos têm sido perseguidos, muitos têm sido alvejados, muitos têm sido invejados, mas nesta noite, Senhor, eu proclamo, Senhor, a abertura de prisões. Pai querido, eu proclamo, Senhor, e anuncio, Deus, o quebrantar dos grilhões. Senhor, sejam libertos o Teu povo, Pai, por este poder que opera na Tua palavra sobre as nossas vidas, porque mais vale obedecer ao Senhor do que qualquer outro sistema, do que qualquer, Pai querido, outra doutrina que não pertence a Ti. Pai querido, eu te peço, fortaleça o Teu povo para a Tua glória e que a Tua bênção seja sobre nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Louvado seja Deus. Já convido os amados ministros de louvores para estar nos ministrando. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Única razão da minha
adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegra o ver, ó Jesus. Comigo te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é doce em meu coração, quando eu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão para minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegra o ver, ó Jesus. Somente fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é doce em meu coração, quando eu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, todo tempo, em todo tempo te adorarei. Louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória ao Senhor, querido. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é teu nome, Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. O inverno reconhece que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Infernos estremecem, que sua destra reina. Sua igreja, Leão de Judá, Leão de Judá,
Judá prevaleceu, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá prevaleceu, e os povos irão assim ao aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá prevaleceu, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá prevaleceu, leão de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado, engrandecido é teu nome, Senhor. Esse é bem conhecido. Eu gostaria que todos, todas e todos cantassem. Aleluia. Braço de ferro. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz um fim, virá começo. Eles não perdem favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. Acredite, esse Deus existe, luta por você. Oh, aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, da escuridão. seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz um fim, virá começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz.
eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite. E não acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. E não acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. Eu não ia cantar esse louvor, mas o Espírito Santo me impulsionou. Santo é teu nome, Jesus. Essa música, Glórias, glórias. logicamente, é só para o Senhor. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Mas é uma indireta para os desacreditados. O título diz: é impossível, mas Deus pode. Essa música eu vou cantar para o Senhor, vou louvar o Senhor, mas é uma indireta para quem está desacreditado. Uma indireta, não uma direta. Dá para tomar uma bem no queixo assim. Poxa vida, Senhor, essa é para mim. Diz assim: é impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sob os teus braços descansar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Você entendeu? Não é pra você, é só indireta. Todos vêm em minha dor, e o meu clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir, e o impossível cessa o meu clamor. Meu grito de socorro parece não ter fim, e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. É
mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Você pode colocar a mão no seu coração, Espírito Santo, neste momento, Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor dê força aos que estão fracos. Nós acreditamos, Pai, por isso viemos até este lugar, Jesus. E neste momento, Pai, aquele que chegou aqui com esgotado, aquela que chegou aqui esgotada, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha trazer vigor, venha trazer força, Senhor, para poder cultuar o Senhor. E em nome de Jesus, na Tua autoridade, Deus, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma preocupação será impedimento, nenhuma angústia será impedimento, nenhuma dor será impedimento, nenhuma ferida será impedimento para receberem da Tua palavra, para receberem da Tua presença, para receberem do consolo, das doces consolações do Teu Espírito. Senhor, iniciando esse culto com louvor, Senhor, nós queremos liberar esse povo, Senhor, nós queremos liberar esse povo através da adoração ao Teu nome. Nós queremos liberar esse povo através da adoração a Jesus Cristo, através da adoração movida pelo Espírito Santo. E em nome de Jesus, bota em retirada todo pecado, toda maldição, bota em retirada em nome de Jesus, toda incredulidade, bota em retirada em nome de Jesus. Espírito Santo, traga o Teu bálsamo, Senhor. Aleluia. Se você precisa de socorro, peça socorro. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você precisa de auxílio, peça auxílio. Se você precisa de sabedoria, peça, porque você será dado a sabedoria que necessitas. Deus, socorro, cuidarás. Vem, Senhor. Vem sobre o Teu povo. Vem sobre a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Oh, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Isaías 43. Olha aí para o teu irmão que está do teu lado. Diz assim para ele: hoje aqui o negócio vai ser diferente. E prepara o teu coração. Louvado seja Deus. Isaías 43, versículo 8 até o 19. Amém? Isaías 43, versículo 8. E vamos estar lendo até o 19. Amém? Vou estar lendo. Diz assim: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas?
Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantaram, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Amém? Louvado seja Deus. Eu já quero nessa noite estar apresentando os nossos irmãos que estão nos visitando. Louvado seja Deus. Eu quero estar apresentando aqui o nosso irmão ministro, o evangelista Everaldo Medina, amém? Que vai estar ministrando a palavra. Eu liguei para ele umas 2 vezes, fiquei até preocupada, né? Mas quando nós sabemos que o homem é de Deus, ele cumpre com a palavra, amém? A sua esposa, a nossa irmã, pastora Érica, né? Érica, glória a Deus por isso. E também está conosco a nossa irmã Sandra, amém? Louvado seja Deus. Como que a gente vai receber os nossos irmãos nessa noite, nossos visitantes? Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, volte sempre, traga mais 10 que não seja crente, e se gostar, fica com Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, pode se sentar, amém? Eu quero estar aqui convidando o pastor João para estar ministrando as ofertas, porque hoje eu quero ser sustentada pela palavra. Louvado seja Deus, amém? Pastor João, vem cá, vamos estar já ministrando as ofertas, e logo após o evangelista Medina já vai estar ministrando a palavra. Amém, amados? Graça e paz a todos, amém? Quero agradecer ao Senhor pelos feitos maravilhosos, né, que Ele tem feito, mediante dessa palavra que foi ministrada. Se o Senhor está agindo, quem vai pedir o agir do Senhor, né? Quem vai se meter a besta de ir lá se meter contra o agir de Deus, né? Portanto, nessa noite eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem reservado o melhor para você. Esse momento nós vamos falar o quê? De finanças, querido. É uma parte também que o Senhor deixou para que nós fôssemos abençoados, não se esquecendo disso. Muitos torcem o nariz quando chega essa hora, né? Fala, meu Deus, mas vai de novo. Mas é porque o Senhor, Ele tem prazer de nos usar para sermos o quê? Abençoadores. Ele nos abençoa para poder abençoar a obra dele. Não que Ele precisa. É que Ele quer, muitas vezes quer ver a nossa fidelidade, onde está o nosso coração em primeiro lugar. Porque Ele diz assim, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o nosso coração estiver no Senhor, então Ele fala assim, busca primeiro Ele, e depois as coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas, não é? Quantos cabelos você corta por dia? Bastante, amém. Ela teve a chance de falar 1000, né? Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós pensamos pequeno. E quando nós abrimos nossa boca, nós já estamos prontos. Eu sei que ela não é capaz.
Mas eu creio que ela pode cortar pelo menos uns 20 cabelos, 30 cabelos por dia. Cansativo demais? 600 cabelos? Olha aí. É uma maneira de abrir a nossa boca. A Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Você quer ser abençoado? Então comece a lançar a palavra de bênção. O ímpio. Mas Deus diz que Ele abençoa tanto o justo como o ímpio. E o sol, ele nasce para quem? Só para o justo? Ele nasce para todos. Mas só que Deus, Ele tem prazer naquele que tem o quê? Aquele que é fiel, querido. Se Ele tanto está para abençoar o ímpio, imagine aquele servo que ele é prudente, que ele é fiel, que ele tira primeiro para o Senhor, para depois que ele vai pensar nele. Imagine só. Eu estava desde manhã, nós propositamos, o Senhor nos deu, cada dia nos dá uma palavra. Eu pedi, Senhor, nesses 150 dias de oração, nos dê uma palavra, mas eu quero que ela se cumpra, não pela minha vontade, mas é porque o Senhor tem prazer em mostrar para nós o teu poder. E o Senhor falava dessa forma de manhã. Eu criei novos céus e nova terra. E tenho coisas novas para a minha igreja. E eu fiquei o dia inteiro com essa palavra, Senhor. Se eu não viver, mas eu quero que alguém viva essa palavra perto de mim, Senhor. Eu estava ali no trabalho e vi alguém dizendo: eu estou vivendo um tempo novo na minha vida. Eu falei: já se cumpriu a palavra, Senhor. E Deus está dizendo: eu tenho uma coisa nova para você. O que você quer pedir para Deus nessa noite? Financeiro, é momento de pedir. Talvez estamos tão endividados e ficamos envergonhados de pedir, de chegar a Deus e contar para Ele: ah, mas eu errei, eu fiz uma conta demais. Mas você sabe que Deus, Ele é misericordioso. Se você pedir para Deus nessa noite, falar: Senhor, eu quero ser fiel. Eu ganhei tanto e deixei de dar o dízimo na tua casa, Senhor. Me abençoaram tanto e eu não abençoei, Senhor. Esse Deus que nós servimos, querido. Eu estava orando agora há pouco, agradecendo a Deus pelos benfeitos dele na minha vida financeira. Agradecendo a Ele por me dar condição de fazer algumas coisas que eu não tinha condições, querido. Mas Ele está me dando condição para fazer uma coisa nova na minha vida. Você pode ter certeza, o que você lançar nessa noite, o Senhor te retribuirá com a porção dele, porque a porção nossa, né? Às vezes, que nem eu falo: ah, quantas tomadas eu coloco, quantos serviços eu faço por dia. Mas se nós começarmos a profetizar, querido, abrir a nossa boca e profetizar: Senhor, que seja assim e assim e assim, e eu vou ser fiel ao Senhor, e Ele vai ver o desejo do seu coração nessa noite. Amém? Eu creio que você entrou nessa noite com um propósito do Senhor. Lança sobre Ele. É momento de ofertar, querido. Examine o seu coração aí. Abrir segundo o que cada um contribua, segundo o que o seu coração propôs. Então, nessa noite, que você sentiu o desejo de semear, semeie, querido, porque o Senhor é generoso com aqueles que são fiéis a Ele. Eu costumo dizer: eu e você já somos honrados, porque essas portas, elas estão abertas por quê? Porque o Senhor nos fez prosperar para trazer aqui
e mantém as contas em dias. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu tenho o costume de nos sempre agradecer a fidelidade, a generosidade dos vossos corações. E que o Senhor nessa noite possa derramar uma bênção especial, né? Sabe aquela bênção especial? Aquele momento que nós vamos sorrir. E Deus está fazendo isso, que vai fazer uma coisa nova na área das finanças nesse lugar. Amém? Você pode se pôr de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Eu também vim tão sedento para ouvir a palavra. Eu falei, Senhor, eu vim, hoje eu falei, sair de casa tão disponível, uma alegria. Irmãos, tem dias que nós chegamos tão cansados, né, tão fadigados. Mas hoje eu tomei um banho tão rápido. Falei, Senhor, hoje eu sei que eu vou buscar uma bênção naquele lugar. Hoje o Senhor vai distribuir uma bênção tão grande naquele lugar. Pode vir, né? Um cajado puxando assim, né? Dando mais no lombo. Mas Deus tem bênção nesse lugar, nessa noite. Ele pode dar umas cajadas, mas pode ter certeza. Eu falei, Senhor, hoje nós vamos sair dali forrados de bênçãos da casa do Senhor, Pai. E me colocaram ainda para ministrar a oferta. Eu falei, amém, está se cumprindo, viu? Então eu vim sedento nessa noite. E vou sair daqui de posse de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda não recebi. Mas eu falei, eu tenho certeza no meu coração. Quando eu uma alegria tão grande. Uma alegria tão grande. Eu tenho certeza. Amém. Amém. Já estou vendo. Tenho certeza, porque o Senhor diz, aquele que entra na minha presença com propósito, jamais ele sai sem receber. Eu entrei com propósito nessa noite no meu Senhor. Ele sabe o que eu necessito. Ele sabe o que eu pedi para Ele. O Senhor, Ele sabe o que você pediu e o que você necessita. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesse momento, Pai, as ofertas dessa noite que foram levantadas desse lugar, Jesus. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, por cada um, Pai, pela generosidade, Senhor. Aquele que se dispôs, ó meu Deus, a lançar nessa noite, Pai, abrindo mão, Senhor Deus, Pai, daquilo que tem, Senhor, para semear na Tua obra, Senhor. E por isso, Pai, eu te peço, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, vê, Senhor, a necessidade desse servo, dessa serva, Pai, desse, meu Deus, que com desejo, Pai, aleluia, aleluia, de ver, Pai, essa obra crescendo, para que a palavra do Senhor seja ministrada, Pai, que vidas sejam restauradas, ó Pai, para a glória do Seu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por mais essa oportunidade que nós temos, Pai, de trazer, aleluia, para sermos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante a Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo
o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora, essa música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Seguir, podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Glória a Deus. Gostaria de convidar aos amados irmãos, a amada igreja, a se colocar em pé esse instante e estar convidando o nosso querido, amado evangelista Everaldo Medina, servo do Senhor, que nos trará a boa mensagem nesta noite. Vamos erguer as nossas mãos e interceder pela vida dele. Amado Espírito Santo de Deus, Pai querido, aqui está o teu filho, o teu servo, Senhor, diante da tua presença, diante da tua igreja. Peço-te, ó Deus, que o envolva e nos envolva, Senhor, com toda a verdade, Pai, do teu santo e precioso Espírito. E enquanto, Senhor, ele estiver ministrando a tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Pai, a cada área da vida dele, da família dele, Senhor, derramando as tuas bênçãos, as tuas vitórias, Deus, trazendo as tuas respostas, Pai. Nós te agradecemos e que tuas mãos sejam sobre nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz por essa pessoa que está ao seu lado, diga graças a Deus. Então, com bastante entusiasmo, olhe para ela e diga: que bom que você veio. Para ela ter certeza da sua sinceridade, da sua felicidade, olhe para ela e diga: que bom que você veio. Coisa boa é quando nós chegamos à casa de Deus e somos muito bem recebidos. É assim que eu me sinto essa noite, haja vista que eu fui carinhosamente recebido pelos irmãos. Por isso eu quero louvar a Deus pela membresia da igreja, pelo corpo de obreiro, pelos pastores, por esse casal abençoado, o irmão Vinícius e a irmã Rosana, que orientados por Deus nos formulou o convite.
É uma honra, uma satisfação estar aqui compartilhando ao lado dos irmãos. Eu costumo dizer, irmão, que existe um tipo de fofoca, que ela é uma fofoca santa. E ao meu conhecimento chegou boas notícias sobre os irmãos. Por isso meu coração se alegra. Eu hoje, quando eu saí da minha casa, eu tinha a certeza que eu estaria adorando a Deus ao lado de verdadeiros adoradores. E eu já estou bastante impactado com o que Deus já fez aqui nessa noite através dos louvores. Mas eu tenho a certeza que Deus essa noite Ele tem uma palavra coesa a compartilhar com os pequeninos de Deus que aqui estão. Por isso eu quero que você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, nós iremos fazer menção do versículo de número 19 e do versículo de número 26. Então você vai até o capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João. Já no final das escrituras desse Evangelho, você localiza o capítulo de número 20, o versículo de número 19 e o versículo de número 26. Enquanto você procura a referência bíblica, eu também quero aqui prestar louvores de adoração a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Érica, e tudo que Deus tem feito em nossa vida, em nosso ministério. Haja vista que a irmã Érica já está rompendo o 7º mês de gravidez. Estamos bastante felizes porque, segundo a ultrassom, ela está gestante de uma menina que irá se chamar Mariana. Então, quando eu saio hoje de casa, eu já costumo dizer que eu estou na companhia de um time de 5 pessoas. Eu venho acompanhado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da irmã Érica e também da minha filha Mariana. E isso tem gerado uma satisfação muito grande para a nossa vida. Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo de número 20, o versículo de número 19, está escrito assim na minha versão bíblica: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo de número 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Como as portas estavam, igreja? Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Alguém pode dizer um amém? Então desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Por gentileza, podeis tomar o seu assento. O texto a qual nós acabamos de fazer menção, ele é mais um texto da narrativa do evangelista de João. Falar do evangelho de João é falar da história viva da igreja. O Evangelho de João, ele foi escrito logo após as escrituras dos evangelhos sinóticos. E todas as vezes que nós mencionamos a respeito dos evangelhos sinóticos, nós estamos falando do livro de Mateus, Marcos e Lucas. Quando fazemos leitura dos evangelhos sinóticos, logo nós percebemos que os evangelistas, eles têm um cuidado todo especial, não somente de apresentar o ministério de Jesus Cristo, mas sim eles preparavam a igreja primitiva para o retorno de Jesus. Certo é que a igreja primitiva, eles aguardavam o retorno de Cristo, eles aguardavam o retorno do anunciado Salvador.
Salvador, mas o tempo passou, Jesus não voltou, e agora o amor e a fé de muito começa a se esfriar. Quando o amor e a fé de muito começa a se esfriar, seitas e oportunistas, eles se levantam, eles surgem, eles nascem agora, eles querem distorcer os ensinamentos que Jesus havia ensinado. Entre essas seitas e oportunistas estava talvez a mais conhecida de toda a época. Ela é conhecida como gnosticismo. O gnosticismo, igreja, ele vem trazendo para a igreja primitiva um novo conceito a respeito da criação do mundo. Eles vêm trazendo um novo conceito de evangelho, conhecido como o evangelho gnóstico. E o evangelho gnóstico, ele vem distorcendo todo o ensinamento de Cristo, ele vem distorcendo tudo aquilo que Jesus havia ensinado, e eles vêm falando agora que a salvação não é por meio do arrependimento dos pecados, e sim por meio das obras que o homem iria realizar. O evangelho gnóstico agora, eles vêm trazendo um novo conceito a respeito de um Deus criador, diminuindo assim o papel retrospectivo que era dado a Jesus. O gnosticismo, ele vem trazendo um novo conceito de evangelho, e a igreja primitiva agora, ela começa a sair do caminho da salvação, ela começa a esquecer o que Jesus havia pregado e ensinado. O gnosticismo agora, ele está confundindo a cabeça da igreja primitiva, e é nesse contexto que Deus, ele está entristecido, ele precisa voltar a se comunicar, a falar com a sua igreja, e ele vai convidar um homem de idade avançada. Esse homem a qual eu me refiro é o evangelista chamado João. João, ele foi levantado por Deus para poder trazer uma mensagem à igreja, uma mensagem de salvação. E quando nós lemos o evangelho de João, as 3 epístolas e o último livro da Bíblia Sagrada, conhecido como livro do Apocalipse, livro esse escrito por esse homem chamado João, nós percebemos que Deus agora, ele está querendo trazer à igreja uma mensagem de endireitamento, uma mensagem de salvação, uma mensagem do caminho a qual a igreja deveria voltar a andar. A mensagem de João, ela não é uma mensagem sensacionalista, ela não é uma mensagem somente de bens, somente de prosperidade, ela é uma mensagem de salvação. João, ele vem trazendo para a igreja uma mensagem mostrando que pecado continua sendo pecado, que adultério continua sendo adultério, que falar mal do pastor, falar mal de igreja, falar mal de irmão não é conduta de crente. A mensagem de João, ela é uma mensagem de exortação, e João, ele vem dizendo sobre o livro da vida, dizendo que todas as vezes que o homem peca, o nome dele é apagado do livro da vida. Mas eu tenho uma boa notícia nessa noite: se o pecado apaga o nome do homem do livro da vida, a santidade escreve o seu nome lá, a santidade escreve o seu nome lá. Nessa noite eu saí da minha casa não para pregar para uma igreja pecadora, mas para uma igreja que já se arrependeu do seu pecado e que tem a certeza que o seu nome está escrito lá. Quem tem a certeza que o seu nome está escrito lá? Quem tem essa certeza? O seu nome está escrito lá, o seu nome está escrito lá, e ninguém vai apagar o seu nome do livro da vida. João, ele é um escritor de causa própria. João, ele escreve não o que ele ouviu, mas o que ele presenciou. E ele vem dizendo agora que 8 dias depois, 8 dias agora após a morte de Jesus Cristo, estava ele e os demais discípulos reunidos do lado de dentro. E eles estavam com medo, e o texto é muito claro em nos dizer isso. E perceba que essa noite
nós entramos sobre esse ambiente, embora as portas estejam encostadas, qualquer pessoa que chegar, ela é bem-vinda, ela será bem recebida. Qualquer pessoa que entrar aqui, ele vai tomar assento e vai participar da reunião. Mas nesse contexto bíblico, os discípulos estavam com medo, eles estavam acuados. Jesus havia morrido, e agora com a morte de Cristo, eles diziam entre eles: o nosso fim é morte de cruz, o nosso fim é morte de espada, o nosso fim é morte de enforcamento. Eles estavam com medo, e com medo eles estavam escondidos. Mas Jesus, sabendo que se ele batesse a porta, ninguém abriria aquela porta para ele entrar, ele estava dizendo: eu não preciso que a porta esteja aberta, eu não preciso que o portão esteja aberto, eu não preciso de janela, eu não preciso de rachadura, eu passo sobre a porta que está fechada, eu me apresento em meio a eles, para poder trazer da minha paz. Eu vou pregar uma mensagem essa noite, subordinado ao tema: o Deus que opera com portas fechadas. Eu não sei quais foram as portas que se fecharam sobre a sua vida, mas nessa noite eu estou aqui como boca de Deus para te dizer: a partir de hoje a porta ela vai se abrir, a porta ela vai se abrir, a porta ela vai se abrir. Quem acredita nisso, levanta a sua mãozinha direita e adore ao Senhor. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é um livro que nos narra a história de 2.950 personagens. E quando nós fazemos análises da história desses personagens, logo nós percebemos que todos eles que chegaram ao alto, um dia passaram por baixo. Todos eles que chegaram ao monte, um dia conheceram o vale. Todos eles que conheceram o sucesso, um dia conheceram o insucesso. Na geração que nós temos vivido nos dias de hoje, todos querem estar por cima, todos querem o alto, todos querem o monte, mas esquece de se lembrar que a porta para chegar ao alto é a parte de baixo, o caminho para o monte, a entrada é pelo vale. E nos dias de hoje nós temos visto que as pessoas não querem mais pagar preço. E quando nós analisamos a história da Gênesis Sagrada, nós encontramos a história de um homem chamado José. A história de José é bastante conhecida. E José, ele foi um personagem bíblico que teve sonhos. E nesse sonho José, ele era exaltado diante da sua família. E quando José agora é exaltado, ele começa a compartilhar o sonho, e ele não compartilha com qualquer pessoa, ele compartilha com o seu irmão, ele compartilha dentro da sua casa, ele compartilha com o seu pai, e as pessoas começaram a ficar incomodadas com o sonho de José. Eu tenho até dó de alguns crentes, quando eles começam a dizer: Deus me usa, me exalta. Irmão, todas as vezes que Deus começar a te exaltar, alguém vai se levantar e vai ficar incomodado, alguém vai tentar barrar o sonho, o projeto de Deus sobre a sua vida. Mas o sonho que Deus sonhou para você, ele para o homem pode ser delírio, mas para Deus é projeto. E o projeto que ele começa, ele termina. O projeto que ele começa, ele termina. Esse José agora, ele compartilhou o seu sonho com os seus irmãos. E quando seus irmãos agora incomodados, eles resolvem fazer uma reunião. Nessa reunião, eles estavam projetando o fim do sonho de José. E parece-me agora que eu vejo os irmãos de José reunidos.
E lá adiante está vindo José de cabeça baixa, buscando informações para levar aos seus pais. Quando José se aproxima, nos conta a história agora, que os seus irmãos, eles vão pegar José, eles vão arrancar-lhe a túnica, e eles vão jogar José sobre uma cova. Em alguma versão bíblica vai dizer que José, ele é jogado agora, sobre um buraco. Agora eu vejo José dentro daquela cova, e parece-me que eu vejo José, andando de um lado para o outro, e ele está pensativo. E no seu pensamento, ele vai gerar um sentimento no seu coração. José, ele tinha duas possibilidades: ou ele abaixa a sua cabeça, ou ele enterra o seu sonho, ou ele levanta a cabeça para continuar sonhando. E esse é o problema da minha geração. Tem muita gente andando de cabeça baixa, procurando alguma coisa que vem de baixo. Tem muita gente de cabeça baixa, achando que a bênção que vai vir de baixo, ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar a sua história, irmão. O que vem de baixo, ele pode não mudar a sua vida, ele pode não mudar a sua história, mas o que vem de cima, isso se resolve, porque o que vem de cima, ele é guiado pelo meu Deus, pelo meu Deus, pelo meu Deus. Eu vejo José naquela cova, andando de um lado para o outro, não de cabeça baixa. José estava de cabeça erguida, e de cabeça erguida ele se movimentava de um lado para o outro. Ainda não havia sido escrito, mas se tivera, eu acredito que ele estaria recitando o Salmo de 121, dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa noite, o espírito de profecia, ele justifica em meu coração. É noite de levantar a cabeça, é noite de levantar a cabeça, porque o que vem de cima é maior, o que vem de cima é maior. Cadê você que acredita? Cadê você que acredita? Andando de um lado para o outro, José, ele está de cabeça erguida, irmãos. E a Bíblia nos fala que agora Deus, ele prepara uma caravana. Essa caravana está passando na direção da onde José estava. E parece-me que eu vejo agora José gritando: ei, eu estou aqui, me tira daqui, me ajuda a sair daqui. Eu vejo alguém se posicionando e dizendo: tem um menino aqui dentro, precisamos tirá-lo daí. Eu vejo uma mão descendo e dizendo: sozinho eu não posso, eu preciso de ajuda. Eu vejo duas mãos chegando e dizendo: nós não conseguimos ver mais gente. Eu vejo uma caravana se formando para tirar José lá de dentro. Perceba que caravana, ela não anda sozinha. Deus preparou a caravana para tirar José daquela cova, e nessa noite eu já vejo a caravana de anjo descendo sobre essa casa, pegando sobre a sua mão e te dizendo: eu te tiro hoje dessa cova, eu te tiro hoje dessa cova. Sai da cova hoje, sai da cova hoje, sai da cova hoje. Oh, xerede canta la manaia subriandere canta la mana subriandaraias. Perceba, irmãos, analisa comigo. Quando nós olhamos a história dos 2.950 personagens bíblicos, nós encontramos um homem chamado Daniel. A Bíblia nos fala agora que esse Daniel, ele foi levado da sua terra para uma outra terra. E nessa terra, Daniel, ele veio na condição de escravo. Daniel, ele veio na condição de servir. Daniel, ele veio na condição de humilhação. Daniel, ele veio em uma condição a qual Daniel, ele seria humilhado. Agora a história nos fala que esse Daniel, ele começou a se destacar. Quando Daniel, ele começou a se destacar, o rei viu graça em Daniel. O rei disse: eu vou fazer alguma coisa por esse rapaz.
E a história nos fala que Daniel começou a ser exaltado. Alguém ofereceu para Daniel um cargo, e esse cargo era próximo do rei. Mas do lado de cá, havia uma meia dúzia de desocupados, que começou a se incomodar com Daniel, que começou a se incomodar com o sucesso na vida de Daniel. Nessa igreja aqui eu já vi que não tem, mas tem muita igreja que eu passo por aí, que tem um crente que ele tem a sigla do FBI, irmão. FBI Medina. Eu vou te explicar melhor o que é isso. É crente que adora fofoca, babado e intriga. Ele vive com seu nome na boca. Ele vive querendo acabar com o seu chamado. Ele vive querendo acabar com o seu ministério. Todas as vezes que Deus ele começa a te exaltar, ele põe o seu nome na boca, e ele quer falar mal de você. Ele quer dizer que você não é. Ele levanta calúnia. É você passando na calçada, e ele está na janela para poder fazer fofoca da sua vida. É crente que adora a intriga. Graças a Deus aqui não tem não, mas aí por aí tem um monte. Mas Deus ele vai começar a pegar um bando de fofoqueiro que tem por aí, para começar a converter eles na carne. Vai ter que se converter. Ou o fofoqueiro se converte, ou ele se converte. Aí esse crente, irmão, FBI, ele se incomodou com Daniel. Aí eles agora vão fazer um decreto. Nesse decreto, eles vão dizer que durante 30 dias, nenhum tipo de adoração poderia ser prestada a Deus, ou qualquer tipo de outro Deus, que não fosse ao rei. O rei gostou. Qual homem não gosta de ser exaltado? Qual homem não gosta de ter o seu nome na boca do povo? Qual homem não gosta que as pessoas, sendo um rei, se inclinem diante dele? O rei agora ele pega o anel dos persas e do medo, ele carimba aquela lei. Essa lei agora, aquele decreto, ele vai percorrer por toda aquela Babilônia, por todas as cidades. E agora a história nos fala que Daniel ele fica sabendo do decreto. Você pensa que Daniel ele parou de adorar? Você pensa que Daniel ele parou de buscar? Você pensa que Daniel ele parou de orar? Parece-me que eu vejo Daniel ajoelhado no seu quarto, e no seu quarto Daniel está dizendo: Deus, o decreto foi feito. O decreto está dizendo, Deus, que se alguém for pego orando, ele será lançado em uma cova com leões. Ainda, Deus, que eu seja lançado nessa cova, eu não vou revogar o ministério de oração. Eu vejo Daniel agora intensificando as suas orações, mas do lado de fora, aquele crente FBI, ele está tramando contra Daniel e dizendo: vamos lá que Daniel deve estar em oração. Aí ele junta aquele que gosta de babado, ele pega aquele que gosta de intriga, e o fofoqueiro que não é convidado, porque fofoqueiro é sem educação mesmo, irmão. Ele quer ir junto, ele vai atrás, entra no quarto de Daniel. Daniel está em oração. Alguém olha e fala: está pronto. O intrigueiro se levanta e fala: o fim é cova. O fofoqueiro diz assim: deixa que a notícia eu espalho, deixa que eu falo que é o fim dele, deixa que eu falo que ele vai morrer, deixa que eu falo que vai acabar, deixa que eu falo que não vai chegar. Tem muita gente que está querendo falar a seu respeito, mas a partir de hoje ele só vai falar notícia boa. Ele só vai falar notícia boa. Ele só vai falar. Eu vejo agora Daniel sendo levado, irmãos, e atrás de Daniel tem alguém fazendo festa. Tem alguém dizendo: paramos com o homem, acabamos com o chamado de Daniel. O fim dele agora é uma cova. Eu vejo Daniel agora entrando nas escadarias daquela cova. A história nos fala que uma porta é fechada, uma porta de pedra é fechada. Do lado de fora alguém está dando culto de festa, está dando culto de ação de graça pela morte de Daniel.
Eu vejo Daniel descendo uma escadaria. E conforme Daniel ele vai descendo a escada, a história e os estudiosos nos falam que haviam 72 leões naquela cova. Daniel está descendo a cova, os leões estão fazendo a roda, os leões estão alvoroçados, os leões querem parar, querem devorar Daniel. Quando Daniel ele vai se aproximando, Daniel ele sabia que quando um leão ele vai dar ordem de um ataque, é sempre o leão, o chefe do bando, que ele vai dar essa ordem. Conforme Daniel vai se aproximando e os leões estão rugindo, Daniel se aproxima do leão que mandava naquela cova, no chefe daquele bando. Quando ele limpou os seus olhos e começou a contemplar, ele pôde perceber que naquela cova o leão que estava dando ordem não era leão natural, mas era o leão da tribo de Judá. É ele quem dá ordem ao seu respeito. Sai dessa cova hoje, sai dessa cova hoje. Irmãos, pela manhã o rei ele encosta sobre a porta da cova. A porta estava fechada. Daniel havia dormido com leões. E eu, irmão, cá entre nós, eu acho que esse rei era maluco. Porque um homem dormir com leões e do lado de fora alguém dizer assim: eu vou gritar o nome dele para ver se o Deus dele entrou com providência. Eu ouço o rei se aproximando e dizendo: Daniel, o teu Deus, por acaso, ele te livrou da cova, da boca dos leões. Oh, xerede canta la manaia subriandere canta la mana subriandaraias. Eu ouço um silêncio de 5 segundos, talvez os 5 segundos mais longos da história. Mas do lado de dentro uma voz, ela responde dizendo: ó rei, viva para sempre. O meu Deus, ele deu ordem aos seus anjos para que fechasse a boca dos leões e nenhum dano pudesse me causar nessa noite. O meu Deus está enviando os seus anjos. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te parar. Leão nenhum vai parar o seu chamado, a sua vida, o seu ministério. Sai dessa cova hoje, sai dessa cova hoje, sai dessa cova hoje. Quem acredita, quem acredita, quem acredita nisso? Ó irmão, eu vejo o rei dizendo: abre a porta aí que o homem vai sair lá de dentro. Aí alguém olha e fala: eita, é Daniel. Os dedos estão no lugar, a orelha não foi mordida, os pés estão intactos. Não é que o Deus dele agiu mesmo. Aí o rei fala: Daniel, espera aí, chama todo mundo que quis lançar Daniel na cova, coloca na fileira Daniel. Eu sei que você é homem humilde, eu sei que você não é exaltado, mas hoje, Daniel, quando você sair dessa cova, aqueles que tentaram te parar estarão aqui enfileirados. Você vai levantar a cabeça, porque Medina, porque é a mesma pessoa que te viu na humilhação, ela vai ter que te ver na exaltação. Aquele que te viu por baixo, ele vai ter que te ver por cima. Sai dessa cova hoje. Se você pode, faz assim com a sua mão, que eu quero profetizar algo sobre a sua vida.
Eu recebo a autoridade de Deus nessa noite para profetizar sobre a sua vida. A casa que você deixou, ela é diferente da casa que você vai encontrar, porque hoje tem milagre lá, tem milagre lá, tem milagre lá. Só você que acredita, abre a sua boca santa e dê um brado de glória, de glória, de glória. Irmão, não se engana com o tamanho do seu Deus. O seu Deus, ele é grande. O seu Deus vai mudar a sua história. A sua história, ela não foi escrita por Cecília Meirelles, ela não foi escrita por Marcos Lucado, ela não foi escrita por Paulo Coelho. A sua história, ela foi escrita por aquele que tem as marcas do cravo em sua mão. Receba a história mudada, receba a história mudada, a história mudada. Irmão, analisa comigo a história de mais dois personagens bíblicos que nós vamos encaminhando para o encerramento da mensagem. A história nos fala de dois homens chamados Paulo e Silas. Pensa em um camarada crente, era Paulo, irmão. Pensa em um camarada que tinha vida com Deus, um homem que buscava, um homem que orava. Sabe o que eu aprendo? Que o fato de eu ter intimidade com Deus não vai me isentar de algumas lutas. O fato de eu ser crente não vai me isentar da prova. Todos nós seremos provados ou somos provados. Não existe uma raça de ser humano que nunca foi provado. A diferença é que o ímpio, ele vai passar na prova e vai continuar na prova. Agora nós que conhecemos e sabemos que todas as vezes que nós entramos na prova, pode parecer que estamos, mas nós não estamos sozinhos. Todas as vezes que o crente é colocado na prova, ele entra em uma fila chamada o carimbo dos aprovados. E nessa noite, meu Deus está dizendo: eu vou começar a provar crente aqui no nosso meio. Eu vou começar a provar crente hoje. Paulo e Silas, eles estão andando em uma região, e a história nos fala que eles são confundidos como estrangeiros. Por quê? Porque havia uma mulher possuída com demônio, e esse demônio era um demônio de adivinhação. Quando Paulo e Silas, eles passavam, esse demônio se manifestava na boca da mulher, apontava a eles e dizia: esses dois homens que estão indo são homens de Deus. Eu acredito, você não prega isso por aí, por favor, mas eu acredito que Silas, ele era bonito assim que nem o Medina. Aí Silas, e como todo homem gosta de ser exaltado, ele bateu no peito e falou: olha lá, Paulo, já estão dando honra para nós, Paulo. Já reconheceram a gente, Paulo. Alguém já olhou e sabe que Deus é na nossa vida, Paulo. Aí eu vejo Paulo, um homem experiente, olhando e dizendo: Silas, menos para você, tá, Silas? Silas, baixa a bola, Silas. Silas, desce do pedestal, Silas. Ô Silas, o salto tamanho 15, Silas. Ô Silas, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode pastorear bonito, mas Silas, a honra não é sua, a glória não é sua, Silas. Tem quem prega melhor que você, tem quem canta melhor que você, tem quem pastoreia melhor que você, Silas. Desce do pedestal, Silas, porque a honra e a glória é somente dele, para ele são todas as coisas. Aí Paulo, que não quis comer a glória, porque, irmãos, tem muito crente por aí querendo comer a glória. Alguns dias atrás aí, eu pregava fora do país, e aqui, graças a Deus, eu acho que aqui no Brasil não tem, irmão, mas aí para fora onde eu fui tem bastante. Tem um tipo de crente que eu gosto de chamá-lo de crente Silvio Santos. Medina, crente Silvio Santos. Ele pega o microfone na mão e ele não quer compartilhar o microfone, irmão.
Ele pendura o microfone aqui e ele fala: no meu microfone ninguém toca. O microfone é de uso exclusivo meu. Aí quando ele está louvando, aí quando ele está pregando, ele fala em línguas, ele pula, ele rola no chão, ele dá cambalhota, ele dá pirueta, ele profetiza, ele faz e acontece. Aí quando vem o pregador de fora, quando vem a irmãzinha, quando vem o irmãozinho que não sabe pregar, não sabe falar direito, enquanto o irmão está pregando, está adorando, ele está com o celular na mão no Facebook, está fofocando, só serve para falar mal, só serve para querer atrapalhar, só serve para diferenciar, só serve para querer dividir. Mas nessa noite eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: Deus vai pegar uma dúzia de Silvio Santos que tem por aí e vai começar a converter, vai começar a converter. Ou você se converte ou se converte. Aí Paulo, ele não quis o brilho, irmão, não quis a glória. Ele vai lá e ó, o que você falou aí? Ó o demônio dizendo: é o homem de Deus. Paulo, ó, expulsou, irmão, o demônio. Irmão, isso daí deu uma dor de cabeça para Paulo e Silas. Ai, 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 ai. Pegaram os homens agora, levaram até o magistral. O magistral, ele era uma espécie de dono do pedaço. Ele era uma espécie de um prefeito. É ele quem mandava no pedaço. E a história nos fala que, reunidos em praça pública, agora eles pegaram Paulo e Silas, levaram até os magistrais. E o magistral agora ele vai trazer uma sentença. Eles agora vão começar uma sentença de tortura e humilhação sobre a vida de Paulo e Silas. Eles vão agora despir Paulo e Silas. Eles vão agora envergonhar Paulo e Silas. Envergonhando agora Paulo e Silas, vem agora uma nova sentença. Alguém vai dizer assim: olha, Paulo, Silas, a nova sentença de vocês é a prisão. Eu acredito que Silas se arrepia todo, dos pés ao cabelo. Ele está todo arrepiado, machucado, havia sido açoitado, está cortado, o sangue escorrendo, a pele machucada. Eu vejo Silas andando e dizendo: ai, 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 tá doendo, tá cortado tudo aqui, ninguém vai passar metiolate, ninguém vai passar mercúrio, leva a gente lá no hospital da Vila Iocuné. Ai, 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 chama o advogado, chama os direitos humanos. E Paulo tá, ó, e Silas está reclamando, está ardendo demais, está machucando, e Paulo está, ó, e Silas está gritando, e Silas está falando, e Paulo está, ó, e Silas reclamando que nem tagarela. Silas não para de reclamar, e Paulo está, ó, sabe que eu aprendo com isso, irmão? Para de reclamar da sua prova. A mesma prova que você tem, eu tenho, ela tem. A diferença é como você vai passar na prova. Passa de boca fechada. Passa de boca fechada. Quando você reclama da sua prova, essa mesma pessoa que você fala, é ela que vai te defamar amanhã no Facebook. É ela que vai sair falando que você está no pecado, irmão. Você tem para quem reclamar. Você não precisa de homem nem de mulher. Coloca o seu joelho no chão, desce no pó na sua madrugada, abra a sua boca, entrega nos pés de Jesus, nos pés da cruz. Aí, irmão, os dois estão indo para a cadeia. É sentença. Agora veio a ordem do magistral, não tinha como ser revogado. Vai para a cadeia. Segundo os estudiosos, naquela cadeia havia uma coluna no centro da cadeia. E o presidiário, ele era obrigado a ficar com seus pés amarrado nessa coluna.
Então ele está preso na cadeia. O carcereiro sai da cela, fecha a porta, trava o cadeado. Porta fechada, eu aqui preso, machucado, Paulo de um lado quietinho e Silas do outro, ó. Ai, tá doendo demais, tá ardendo. Ai, Silas está incomodado porque Paulo não fala nada. Silas está chorando, está se contorcendo de dor. A mesma dor de Silas era de Paulo. O mesmo sofrimento e humilhação de Silas era de Paulo. E Silas está reclamando, mas Paulo está aqui, ó, quietinho, sem falar nada. De tanto Silas insistir, daqui a pouco Paulo resolve falar. Eu vejo Silas tomando um susto, dizendo: o homem resolveu falar. O homem vai falar alguma coisa. Paulo, fala alguma coisa. Reclama comigo, chora comigo, blasfema comigo. Eu vejo Paulo dizendo: ei Silas, quer saber de uma coisa? Aquieta-te a sua boca, porque no tempo e na hora certa, o Deus que opera com porta fechada, Ele vai agir na nossa história. Ele vai agir na nossa história. Aí Silas fala assim: eu pensei que ele fosse falar alguma coisa boa. Eu pensei que ele fosse falar alguma coisa para me acalmar. Eu pensei que ele fosse falar alguma coisa para me tirar dessa prova. Ô Paulo, faz alguma coisa, Paulo. Ô Paulo, eu não estou aguentando o sofrimento. Aí eu vejo Paulo: Silas, que oração, Silas? Ô Paulo, é próximo da meia-noite. Próximo da meia-noite, Silas. Próximo da meia-noite, Paulo. Então eu vou te ensinar um segredo, Silas. Qual é, Paulo? Eu vou para cá. No meu cantinho eu vou me ajoelhar. E eu vou começar a orar. Orar. E eu, Paulo, o que eu faço? Você, Silas, vai para o seu cantinho de lá. Você vai se ajoelhar. E você vai começar a adorar. Se você pode adorar Ele nessa noite, se você pode adorar Ele nessa noite, se você pode adorar Ele nessa noite, o segredo está na adoração, o segredo está na adoração, o segredo está na adoração. Somente adore, somente adore, somente adore a Ele. Ô Paulo, tem uma coisa, Paulo. Eu não sei adorar direito, Paulo. Eu sou desafinado, Paulo. Eu não sou muito adepto a esse negócio de glória a Deus e aleluia, Paulo. Ô Paulo, como é que se adora, Paulo? Ô Silas, é muito fácil, Silas, como é, Paulo? Miriam já nos ensinou o segredo, Silas, é mesmo, Paulo? E como é esse negócio, Paulo, Silas? Você só precisa abrir a sua boca e começar a dizer: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Se você pode levantar sua mão direita nessa noite, vira em direção à sua casa, aponta a sua mão em direção à sua casa e repete comigo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele visita a sua casa hoje, Ele visita a sua família hoje. Somente adora Ele, somente adora Ele, somente adora Ele. Oh, xerede canta la manaia subriandaraias.
Silas, Paulo, eu estou adorando aqui, ó. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Silas está lá, irmão, de olho fechado, ajoelhado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Paulo está aqui, de joelho, orando, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Daqui a pouco Paulo olha e fala: Silas, adora mais um pouquinho, Silas, adora mais um pouquinho, Silas, porque Paulo, alguma coisa está acontecendo, Silas. O cadeado já começou a quebrar, Silas, a coluna já está tremendo, Silas, a sua adoração está subindo, a sua adoração está subindo. Adore ele nessa noite, Silas, adore ele nessa noite, Silas, adore a ele nessa noite. Aí Silas está adorando, está adorando, está adorando, está adorando. A adoração foi subindo, irmão. Conforme a adoração subia, o cárcere começou a tremer, os cadeados começaram a quebrar, as colunas começaram a rachar. Mas entenda uma coisa: não é qualquer tipo de adoração que o Pai recebe, porque quando você ora, você vai até o Pai, mas quando você adora, é o Pai que vem até você. Quando você adora Ele em espírito e verdade, a Bíblia nos fala que Ele procura. O verbo procurar é verbo de ação. O Pai está sentado no seu trono. Aí Ele diz: alguém está me adorando, eu vou sair do meu trono, eu vou de encontro com aquele adorador, eu vou de encontro com aquele adorador. Ele desceu aqui hoje, ele desceu aqui hoje, ele desceu aqui hoje. Eu vou finalizar aqui, irmão. Conforme eles adoravam em espírito e em verdade. Aí eu vou te contar uma verdade bíblica, porque eu gosto das coisas bastante simplificada. Que se Jesus, Ele está dizendo que o Pai procura quem adora em espírito e em verdade, significa, irmão, que alguém adora na carne e na mentira. Ai, 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 Deus. É por isso que às vezes você vem para um culto como esse, aí você olha do seu lado, o irmão está chorando, o outro está falando em línguas, o outro está batendo palma, o outro está todo arrepiado. Aí você olha e fala assim: o culto não foi lá essas coisas, a palavra não foi tão boa assim, o louvor não foi de reteté, o pregador não pediu para nem dar glória, mas alguém está dando glória, alguém está batendo palma, alguém está falando aleluia. É porque ele está no Espírito, irmão, e só quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Só para eu ter certeza que nessa noite eu estou pregando no lugar certo. Você que está no Espírito, joga a mãozinha direita para o alto e adore. Aí, irmão, Jesus, ele fala assim para aquela mulher samaritana: tem que adorar no espírito, ou ele diz assim, na verdade. Sabe por quê? Tem gente que adora na mentira, irmão. Como é isso, Medina? Me explica, eu te explico, irmão. Com todo respeito, não tem como você passar o dia inteiro ouvindo Michel Teló, cantando Luan Santana, abrindo a sua boca para pronunciar um monte de baboseira, e chegar aqui à noite e falar: adorar é o que sei, adorar é o que sou. Isso não é coisa de adorador. Adorador que adorador, a boca dele é santa, a palavra é santa. E nessa noite, se você pode, adore a Ele. Se coloque em pé, irmão, por gentileza. Ande, canta, aí, irmão, diz a história, o cárcere tremeu. O cárcere tremeu. Quando tremeu, as cadeias se quebraram. Quando a cadeia se quebrou, o carcereiro ficou com medo, irmão.
Aí veio uma nova sentença. Qual é a sentença? Paulo e Silas está liberado. Vem cá, irmã Érica, por gentileza. Você é Silas, eu sou Paulo, então vira para mim. Aí falaram assim: Silas, você pode ir embora. Vai embora, Silas, vai embora. Ó Paulo, vai embora, Silas. Ó Paulo, vai embora, Silas. Vai. Ó Paulo. Aí Silas olha para mim, Silas, assustado. Aí, obrigado. Silas olha e fala assim: Paulo, deram a sentença para a gente ir embora, Paulo. Vamos sair correndo daqui, Paulo. Vamos embora dessa cadeia, Paulo. Vamos aproveitar o terremoto e ó, vamos sair que nem fumaça. Irmão, eu acho que Paulo, ele era igual eu e você. Todo crente é um pouquinho espaçoso. Crente é manhoso, irmã Rosana. Crente é mimado. E Paulo era desses crentes, irmão. Aí você vai entender o que vai acontecer agora aqui. Paulo olhou para Silas e falou: Silas, eu não sei você, Silas. Se você tem pouca fé, Silas, você pode ir, mas eu vou ficar aqui. Aí Paulo, ousado, ele fala: chama o carcereiro. Aí Silas fala: Paulo endoidou. Quando o carcereiro chega, ele fala assim: peraí, me humilharam em praça pública, me bateram em praça pública, cuspiram na minha face em praça pública, diante de todo mundo me envergonharam. Ele está mandando eu embora. Diga, magistral, que no mesmo meu local de desonra vai ser o meu local de desonra. Eu não entendi, Medina, então eu vou te explicar. Você não precisa mudar de casa, de endereço, de cidade ou de país. Aonde veio a sua desonra, Deus vai te trazendo para honra. Ele vai te trazendo para honra. Receba nessa noite, receba nessa noite. E se você acredita, adore ao Senhor. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.
Você pode abraçar alguém nessa noite. Abraça alguém nessa noite. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Há uma unção profética sobre a sua vida. Profetiza sobre a vida dela. Profetiza vitória sobre a vida dela. É noite de mudança. É noite de mudança, irmão. Eu não estou louco. Eu não estou pregando uma mensagem de autoajuda. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: é a noite da sua vitória. É a noite da sua vitória. Oh, aleluia. É o meu Deus e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. 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 Ô glória. Ô glória. Ô glórias. Pode aplaudir. Pode aplaudir o Senhor. Ele é grande. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso, querido. E Ele está aqui. Interessante, né? Paulo e Silas. Ai, que bonitinho. Ela cantando e ele pregando. E Deus só carimbando. Deus só aprovando. É assim que as coisas acontecem. Vai pregando, vai cantando, vai dando glória a Deus, e as coisas vão acontecendo, né? Ou é murmurando, ou é reclamando. Diz que bode é que berra, né? Mas a ovelha não, ela vai muda, mas vai resolvendo as situações. Deus falou conosco, não falou? E eu marquei aqui algo tremendo. Tem um carimbo. Carimbo de aprovação, querido. Tem um carimbo de aprovação em nossa direção. Mas tem uma coisa, viu? Eita Deus. Mas para isso, o Senhor está falando, abaixa a bola. Tá pensando que é de qualquer jeito? O Senhor falou que o carimbo está assim, ó, para provar, mas tem que baixar a bola. O Senhor ministrou que tem pessoas que tá doidinho para dar no pé. O Senhor falou: ei, não é tempo não. Vai chegar o tempo da grande obra. Paulo é a segunda palavra, né? Estou só aqui, aquilo que Deus foi ministrando no nosso coração, né? E você sabe que os mistérios continuam. O Espírito Santo ainda está aqui, ó. Aí ele ainda está trabalhando. E ele disse assim, ó, que o carimbo está para provar. Mas você tem que abaixar a bola. Não é, ó, peito empinado. Deus não quer pombo, não. Deus quer ovelha e com humildade. A porta na calamanchoria lamasterrai. Mais importante da nossa vida. Diz que uma das portas que Neemias enfrentou, a porta da humildade, baixinha, e quanto mais a porta é baixinha, mais tem que se dobrar. Tem que dobrar, tem que se dobrar para passar na porta do Senhor. Deus falou muita coisa bonita aqui conosco nessa noite, hein? Leão tá doidinho para dar um bote, sabe? Mas o Senhor também segura a pata de leão, viu? Se ele segura a pata, imagina a boca, né? Nós vamos para casa. Ok, bastante coisa, mas é para mim também, né? O Senhor não quer adoração meia boca.
Adoração. Reclamanchore lamanai. Adoração mentirosa. Uma vez, quase me comeram aqui. Foram reclamar de mim porque eu falei que estava fazendo mímica. A única aqui que deve fazer mímica mesmo, que faz de vez em quando, sou eu. Porque às vezes eu não sei. Queimou um negócio aqui, como é que chama aquele? O monitor que coloca aí a música. Aí eu de longe já sei, vou cantando. Aí quando eu não sei, eu, né? Ih, agora Jean cantou um louvor aí que eu não sabia. Aí eu fui falar. Ei, estão fazendo mímica no altar. Querido, adoração é de verdade. O senhor sabe que você passou o dia inteirinho trabalhando, está cansado. Eu também estou. Todo mundo aqui está cansado. Aí nós abrimos a boca, né? A gente não sabe o louvor. Aquilo vai enchendo. Mas quando você sabe, aí fica. Sabe? Só para dizer, eu não canto, não quero cantar essa música. Estou chateado. Não quero cantar. E o Senhor hoje falou para nós que estamos aqui. Ei, Ele não aceita louvor meia boca. Não aceita adoração de mentira. Tem que dar tudo para o papai. Tem que dar tudo. Ele quer que nós tenhamos tudo, tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver. E você tiver em fervente oração. Está doendo. Está no coco. A pregação hoje foi no coco. Eita Deus. O pau de aroeira troando, descendo, subindo. E o neguinho só, é assim mesmo, papai. É desse jeito. O Senhor vai tratando conosco assim. E nós vamos fazendo uma adoração e a adoração vai subindo. E os cadeados vão quebrando. E as coisas vão ficando boas. E as bênçãos vão chegando. Recalamanchore alamanai. Ei, querido, eu estou vendo o carimbo do Senhor. Hoje o Senhor me mostrou uma coisa linda. Na hora que a diaconisa Rosana estava ministrando, uma coisa nova. Eu consegui ver uma plantação nova. Ei, tem uma plantação nova para nós, querido. Tem algo novo chegando na nossa direção. E nós temos que estar percebido, porque grande é o nosso Deus. Eu glorifico o Senhor, porque cada noite o Senhor traz um novo ensinamento. Aqui tem coisa que é só para mim, não é para você, né? Então se é só para mim, é meu. Se é só para mim, é para mim. Mas aquilo que eu ministrei, o carimbo, e é o carimbo de aprovação, hein? Mas nós temos que baixar um pouquinho a bola, né? Não. A humildade. Humildade é o que o Senhor quer. Quando nos tornamos humildes, a gente parece criancinha, bobinho, né? E nisso nós vamos passando no meio dos lobão, no meio das pessoas ruins, né? E eles vão olhando, mas ela não reagiu, ele não reagiu. É humildade, querida. Ela precede a honra. Aleluia. Tem honra aí, viu? Tem honra nos aguardando aí. Tem honra aí para os crentes do Senhor. Eu quero que você nesse momento, isso nós estamos falando também com os nossos internautas, né? Deus está falando contigo, querido, também. O Senhor te levantando de uma forma linda, mas Ele quer que você seja humilde. Ser humilde é um negócio lindo, né? A humildade não é sandália havaiana, roupa rasgada, não. Às vezes, né? Está em cima de um Luiz XV, não é Luiz XV, agora é mais, né? Acho que é Luiz XVIII agora. Na minha época que era... Não, na minha época Luiz XV e Carmen Miranda, né? A gente andava até assim, agora também continua. Você pode continuar com o teu salto bem alto, mas humilde no Senhor. Ele vai gostar de você desse jeito. Eu quero que você feche os teus olhos agora, e você também, aonde você estiver. Feche os teus olhos e saiba que o Senhor está falando conosco.
E quando Deus fala, a terra, né, se aquieta. Deixa ele trabalhar, porque quem vai estourar os cadeados aí, ó, é ele. Não faça nada por tua conta, não tira revanche, não. Às vezes nós ficamos tão irados, eu vou falar, eu não sou assim também. Mas o Senhor está falando, é ele que vai exaltar. É ele que vai nos exaltar. Vamos para a exaltação de Deus? Vamos. Você que está aqui nessa noite como eu também, estou precisando que esse carimbo chegue mesmo na minha vida. E para isso, eu tenho que ser mais humilde mesmo. Porque na realidade, tem muita humilhação. Mas o Senhor quer nos aprovar. Pega aí você agora. Pega aí você mesmo. E vamos orar. Pai querido, aqui está o teu povo, Senhor. E a cada um o Senhor falou de uma forma, de um jeito. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisas especiais. Meu Deus, eu creio que esta novidade, ela está chegando. Eu creio, Senhor, que as tuas mãos não estão encolhidas, Pai. Que a tua aprovação, Senhor. Eu sei que o Senhor está mandando, Senhor, essa comitiva de ismaelita para nos ajudar, Senhor. Eita Deus, eu sei que o Senhor está tirando servos aqui de dentro do buraco. Eu sei que o Senhor está tirando o papel que está embaixo e colocando para cima, Senhor. Eu creio, Senhor, e sei que o Senhor é o Deus que dá vitória. E eu sei, Senhor, que o Senhor prova mesmo, mas também o Senhor aprova, Pai. Eu sei, recalamanchori alamanai, que ainda tem escada de declive, Senhor. Recalamanchori alamanai. Eita Deus, eu não sei nem o que é isso. Pai, mas uma coisa eu sei, que o Senhor nunca deixou de estar no controle. Por isso eu venho orar com os meus irmãos agora. Coloca as tuas mãos sobre cada um de nós, Senhor. Meu Pai, nos livra dos fofoqueiros, dos linguarudos, dos traiçoeiros, Senhor, dos agoreiros, Senhor. Eu sei que muitos não confiam, Senhor, e falam mesmo que nós não vamos para frente, Pai. Mas quem determina é o Senhor. Meu Pai, fecha a boca desse leão, Senhor. O leão acusador, Senhor. O leão difamador, recalamanchori alamanai. Coloca as tuas mãos, Senhor. Honra a nossa fé, Pai. Honra nosso posicionamento, Pai, na tua presença. Vem agir, Senhor, porque eu sei que o Senhor trabalha nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Senhor, trabalha com porta aberta e com porta fechada. Senhor, abençoa os meus irmãos nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Quem crê? Júlio, o Senhor falou algo para mim, mas eu não sei, talvez você saiba. O que é um declive?